Olá, tô gravando outro vídeo no intervalo menos de uma semana. Talvez isso seja um sinal de que as coisas ao meu redor talvez não estejam indo tão bem ou estejam indo bem até demais, porém não condizem com as que estão na minha cabeça. Não sei, eu não sei. O tema desse vídeo vai ser basicamente como confiar nas pessoas. Como confiar nas pessoas se elas mentem para elas mesmas. As pessoas elas mentem o tempo inteiro, elas estão se enganando o tempo inteiro. Eu já me peguei fazendo isso. Depois da minha vida inteira fazendo isso, claro, eu comecei a me pegar fazendo isso quando eu realmente comecei a me policiar e me preocupar sobre o meu papel aqui nesse mundo, sobre o meu papel nessa sociedade, como mulher, como brasileira, como nordestina, como mulher de mais de 30 anos, enfim, várias caixinhas, uma caixinha dentro da outra. E o fato de a gente se perguntar sobre o nosso papel, sobre as nossas relações com as outras pessoas, sobre o poder que a gente tem de influenciar outras pessoas ao nosso redor, ou até o poder que essas pessoas têm de nos influenciar também. E tudo isso tem que ser amplamente revisitado, tem que ser grandemente se questionado o tempo inteiro. Então é isso. É complicado. As pessoas, elas querem que nós confiamos nelas, querem ter um voto de confiança conosco, mas como confiar nos outros? Como confiar em si mesmo? Você já se perguntou se você confia em você mesmo? Você já se perguntou se você tem controle sobre as coisas que permitem o seu controle? Ou você não tem controle sobre uma simples atitude, sobre quantos copos de cerveja tomar num bar com os seus amigos, com os seus melhores amigos, e num lugar que você gosta muito, e tá tocando músicas maravilhosas, está tudo sendo propício para que você se exceda. E o mundo basicamente é assim. A indústria já captou todos esses sinais que nós damos, que nós mostramos, e ela se prepara, sabe, para que a gente se sinta à vontade onde a gente esteja. E não só a indústria, seja ela bebida ou alimentícia, etc., farmacêutica, claro, mas as pessoas em si são pequenas indústrias. Nós somos indústrias, empresas de uma pessoa só. Nós somos um CPF. E basicamente as empresas, elas imitam como nós agimos, porque elas são gerenciadas por pessoas como nós. Isso não é maluquice, então talvez não seja maluquice pensar dessa forma, mas é importante que você sempre se policie. É isso que eu quero dizer. Sempre se policie e veja se você está conseguindo se controlar nos lugares, se portar diante de certas pessoas que muitas vezes elas querem provocar uma determinada reação sua. E você tem que estar preparado para muitas vezes pensar muito antes de agir, pensar muito antes de falar,
Você já se questionou, não sei se talvez você seja uma pessoa meio irada, meio estressada como eu, mas eu já parei pra me perguntar, pra perceber mesmo, que muitas vezes que eu me excedi, que eu me estressei com as pessoas ao meu redor, muitas vezes eu tive a impressão de que depois que eu me estressei, que eu falei o que eu queria, é como se elas estivessem meio que satisfeitas, sabe? Parece que as pessoas elas querem arrancar sempre algo das outras. Parece que as pessoas querem sempre arrancar coisas ruins de dentro da gente, sabe? Porque nós somos seres humanos imperfeitos, a gente é cheio de coisa ruim dentro. E fora, todo mundo é assim, ninguém é perfeito, sabe? Mas você ter digamos assim, esse dom de perceber quando alguém tem a perversidade de querer sempre arrancar algo ruim de você, sabe? Tá dentro de um relacionamento e a pessoa querer provocar ciúmes em você, e você nunca foi uma pessoa ciumenta, mas agora você se vê uma pessoa ciumenta, e tipo, por quê? Mas aquela pessoa que você tá, ela tá querendo provocar aquele ciúme, sabe? Ou então aquela amizade que, não sei, do nada você se vê sempre estressado, do nada você se vê sempre como se estivesse sempre numa zona de guerra, sabe? E não sei, parei pra pensar e vi que as pessoas elas são abusivas de várias formas. E muitas vezes elas não pensam, elas não refletem sobre isso. Muitas vezes isso não é pensado. Eu não estou dizendo que as pessoas saem de casa planejando em ser abusivas com as outras, mas é porque elas são abusivas com elas mesmas. Se você falar coisas ruins para as outras pessoas, você fala coisas ruins para você, sozinha. Sabe? Se você não se trata bem, você não vai tratar bem outras pessoas. Não tem como. Você não tem que esperar alguém tratar você bem para você se tratar bem, para você não tem que esperar alguém te valorizar para você se valorizar. Isso não vai acontecer, tá? Porque as pessoas elas não ficam na vida da gente para sempre. A gente não pode depender de alguém dessa forma. E de forma nenhuma. Voltando para o tema sobre as pessoas mentirem para si mesmas, na verdade eu queria falar sobre a sociedade. Eu reflito muito sobre o filme Matrix o tempo inteiro. Não sei, parece que hoje em dia as coisas assim estão muito, muito distópicas, sabe? E Aldous Huxley foi muito preciso quando fez o livro dele, Admirável Mundo Novo. Foi muito preciso. E hoje em dia, não, as profissões, por exemplo, sabe? No livro Admirável Mundo Novo, se eu não me engano, de 1922, esse cara visionário, ele fala sobre castas, onde as pessoas estão divididas em uma espécie de castas, sabe? Começa com alfa, beta, celta, delta, gama e epsilon. Então, onde os alfas, que tem os plus e alfa double plus, que são os mais tops, tipo, por exemplo, engenheiros, sabe? E o cara principal do livro é um cara que ele trabalha com condicionamento. Essa palavra é muito falada no livro, sobre condicionar as pessoas, sabe? E as pessoas dentro desse livro elas são condicionadas desde crianças, né? Quem tem a oportunidade de nascer criança no livro, sabe? De crescer para amadurecer a mente, para ser um alfa. Já os epsilons ou os deltas, eles não têm a oportunidade de passarem pela infância, sabe? Eles ficam dentro como se fosse um tubo e já saltam do tubo adultos, ou seja, são adultos com uma mente do tamanho de uma noz. Eles não têm a oportunidade de amadurecer, porque a função que eles vão executar é uma função muito básica, sabe? Muito básica. Por exemplo, ascensorista de elevador.
Enfim, antigamente tinha mais isso, né? Hoje em dia é mais difícil. Mas como é um livro antigo, enfim, ele pensou que seria uma boa forma de representar um epsilon. Então, hoje em dia as pessoas elas se enganam muito, sabe? Elas estão dentro de um modo caverna, por exemplo, sem saber. Porque cada um está dentro da sua bolha, cada um está dentro de um convívio muito pequeno, muito escasso, onde o convívio maior, onde as pessoas se encontram, sabe? A praça de convivência se chama Instagram, se chama rede social, sabe? As pessoas não saem mais assim, de certa forma, para ver velhos amigos e não fazem questão disso. Também porque muitas vezes a gente não compartilha da mesma opinião e porque vê aquela pessoa, né? Quando a gente vê é sempre uma decepção mesmo. As pessoas se enganam muito, mentem para si mesmas o tempo inteiro. Essa mentira, ela... Nossa, cara. Eu não sei porque a gente fica tão abismado quando alguém mente pra gente. Porque aquela pessoa, ela mente pra ela mesma, cara. Sabe? A pior coisa que você pode fazer é mentir pra você. É fingir que tá tudo bem com as coisas ao seu redor e se quer tentar mudar pra melhorar. Se quer se sacudir, se mexer. E as pessoas não querem. Elas não querem sangrar, elas não querem suar, elas não querem chorar. Muita gente se segura tanto, sabe? Coloca tudo tão pra dentro de si que sequer tem coragem de chorar. E aí tudo explode por dentro. Tudo explode por dentro. E aí, mais uma vez, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia e a indústria de bebida fazendo seu belo papel. Não vou julgar. Não vou julgar, porque, sabe, é uma pessoa esperta. E várias pessoas que estão deixando de ser enganadas, sabe? Antigamente era tão difícil ter acesso a conhecimento. A gente tinha que pegar uma enciclopédia na biblioteca para fazer um trabalho. Hoje em dia, a enciclopédia, todas as enciclopédias do mundo estão na palma da sua mão, no celular. Só que as pessoas, elas não querem saber. Tá muito fácil agora, tá muito simples, sabe? Não, pra quê? Se tá aqui comigo, então eu posso mexer a hora que eu quiser. Só que acabo nunca mexendo. Só mexo no que me dá prazer, momentaneamente, claro. Porque o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação, ela jamais vai estar numa rede social. Jamais vai estar num doce. Exceto quando você come esse doce periodicamente. Você se planeja para comer ele. E não quando você estraga seu paladar comendo ele direto. Aí ele não vai mais ser uma sobremesa. Ele vai ser sabe? Ele vai ser só um doce. Você vai tirar o valor que ele tem.